Muito bem, meu tema é o compromisso social da psicologia e a realidade na América Latina. Eu separei aqui 3 blocos para fazer alguns apontamentos, tá? E abrir uma discussão em torno disso. O primeiro é sobre a conjuntura internacional e relações de dependência. O momento, principalmente o momento da crise, o momento anterior exigia um pouco isso, mas depois da crise, fundamentalmente, uma análise de conjuntura, ela passa a ter muita importância, né? Porque há um rearranjo nas forças internacionais, há uma certa mudança na geopolítica, e a gente precisa considerar isso para saber que papel nós jogamos. E, curiosamente... Oi. Bom dia. Curiosamente, e pela primeira vez, o Brasil joga um papel importante nessa geopolítica, né? Ele é o que a turma do andar de cima, né, como fala o Hélio Gaspari, chama de um player, né? O Brasil está sendo considerado hoje um player. O segundo bloco é sobre o desenvolvimento da psicologia e o terceiro bloco sobre o compromisso social, tá? É claro que eu vou me dedicar um pouco mais ao primeiro bloco, que aqui me parece estar novidade, e depois vamos tirando decorrências disso. Em relação ao primeiro bloco, 2 aspectos. Um, de cunho estrutural, que é o que eu começo a falar agora, e depois o de cunho conjuntural mesmo, para a gente discutir o momento atual. E pensando em termos de estrutura, nós temos que pensar uma análise econômica desde o período da Guerra Fria. Tá? Eu diria que, no caso brasileiro, a gente pensar desde a Revolução de 30, e nesse ponto quero trazer à tona, tá? Relembrar o nosso velho mestre Florestan Fernandes. Bom dia. Oi. Eu penso que o Florestan Fernandes continua muito atual, e ele nos dá um pouco a base sociológica para se entender este momento. Tá? É claro que, do ponto de vista de como o Florestan analisava a conjuntura, teve mudanças que era difícil naquele momento, inclusive, projetar. Tá? Mas o método da análise e as características da análise ainda estão presentes, e vale a pena ler o Florestan Fernandes. Eu me refiro particularmente à Revolução Burguesa no Brasil. Foi por isso, inclusive, que eu mencionei a Revolução de 30. E quando ele fala da Revolução Burguesa no Brasil, ele está falando da Revolução de 30. Ou seja, a partir de 1930, o Brasil entra no jogo da economia mundial, tá, de uma forma decidida. Ele aposta, tá, naquilo que era a tendência que se revela até ali por volta dos anos 80, quando, no final da década de 70, 75 em diante, nós temos a primeira crise do pós-guerra mais profunda no capitalismo. Mas aí foi uma sequência de crises. Início da década de 80, uma nova crise, com o aumento do preço do petróleo, uma mudança na economia que foi considerável, e depois nós tivemos o que eu vou chamar aqui, não sei se o termo é correto, de microcrises. Né? A gente fomos tendo crises constantes, e neste período nós temos aqui no Brasil foi considerada a década perdida.
de 95 a 2005, onde o país passou por uma situação de instabilidade muito grande. Muitos aqui vão se lembrar do período da inflação a 80%, o nosso dinheiro não valia nada, o trabalhador tinha que receber o salário e gastar o salário imediatamente, que era a forma de não perder o valor, os preços subiam diariamente, então, momentos terríveis. E o segundo episódio disso, a segunda marca, o segundo signo disso, foi o desemprego. O desemprego de 2005, de 95 a 2005, chegou a um nível insuportável. Eu discuti em sala de aula, evidentemente, o estudo do desemprego, na área do trabalho, o estudo do desemprego passou a ser algo premente, era um foco de discussão, e eu lembro de conversar isso com alunos da graduação na sala de aula, e virava quase que um sociodrama, né? Porque você ia falando o assunto, um aluno levantava e falava assim, meu pai está desempregado. O outro falava, meu pai e minha mãe estão desempregados. E assim por diante, as histórias pessoais ali iam recheando aquela discussão que pretendia ser uma discussão acadêmica. Então, esse foi um momento muito peculiar para o Brasil, mas não só para o Brasil. Todos lembram também da crise que a Argentina passou, mudou o jeito do argentino, né? Os argentinos ficaram um pouquinho mesmo narcísicos, né? Depois daquela crise. Eu estou falando isso nós tivemos uma reunião, acho que, se não me engano, da ULAPSE, no momento da crise, e aquilo era sentido de uma forma tão intensa pelos argentinos, os nossos amigos, sim, foi muito impressionante. A gente nem conseguiu fazer piada, né? Então, o que eu estou querendo apontar com isso? Há uma construção, que é esta que o Florestan Fernandes analisou, e há um termo, que é um termo-chave no Florestan Fernandes, que é o da dependência. O desenvolvimento do capitalismo neste período, que é este período pós-crise de 29, a crise mundial de 29, que inaugura o que os economistas chamam de capitalismo monopolista, encerrando a fase concorrencial do capitalismo. Então, este momento é exatamente o momento em que o Brasil, a partir do que o Florestan chama de revolução burguesa, a partir da única revolução de fato que nós tivemos no Brasil, a única mobilização popular que mesmo assim teve um caráter, apesar de ter mobilização popular, ela não é uma revolução popular. Por isso que o Florestan Fernandes vai chamá-la, entre aspas, de uma revolução burguesa. Porque ela é a maneira de tirar o Brasil daquela sua concepção agrária que predominava na elite brasileira até aquele momento, uma visão atrasada, para se vincular à dinâmica econômica mundial. A presença do Getúlio Vargas naquele momento trazia exatamente isso, a modernização do país, sob uma ótica, por isso que ele chama de revolução burguesa. O Antônio Carlos, que é o Antônio Carlos Andrade Silva, dá nome a inúmeras ruas. Aqui em São Paulo ele dá nome a uma das ruas, mas em Minas ele dá nome à rua, em Campinas ele dá nome à rua. Então, Antônio Carlos era um destes representantes da elite brasileira naquele período, e quando está às vésperas da Revolução de 30, ele disse: façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque era iminente
E aí isso precisava ser conduzido. Isso nos lembra o Lampedusa, com o Leopardo, que dizia isso, né? Vamos mudar tudo para que tudo fique no mesmo lugar. Né? Era bem a ótica, tá, do que dominava o pensamento das elites naquele momento. Entretanto, foi um período de franca modernização e, ao mesmo tempo, de controle. Tá? Era para modernizar, entretanto, sem perder o controle. Então, as condições que foram as condições ver o problema da memória, como funciona, a consolidação das leis do trabalho, tá? Foi um ganho para os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, isso foi feito de uma maneira a transformar os seus sindicatos em sindicatos que eram sindicatos controláveis. Tá? Nem sempre controlados, mas controláveis. Tá? A organização popular, principalmente a organização anarquista nesse período, e o nascente Partido Comunista Brasileiro, sofreram duramente nesse período. Todos conhecem o episódio da Olga Benário, que foi presa e enviada para a Alemanha, onde foi assassinada pelo regime nazista. Tá? A figura do Prestes envolvida nessa história, porque era a companheira dele, tá? Evidentemente, o cara é gente, né? Uma pessoa que sofreu certamente por aquilo que estava acontecendo com a sua companheira, tá? Mas, ao mesmo tempo, era um agente político importante, e na década de 50 ele leva o Partido Comunista Brasileiro a apoiar o Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, naquele momento, representava forças populares, tá, contra concepções que eram concepções mais à direita, menos progressistas. Impressionante isso na história essa história pessoal do Prestes, né? O quanto separou o que era a perspectiva pública, né? O Estado, a concepção política, a revolução das suas questões pessoais, né? Às vezes fico imaginando como ele pensava, né? Falou assim, gente, não vai ter jeito, vamos ter que apoiar esse filho da puta, né? Não tem saída, né? Deve ter sido assim a reunião do Comitê Central, né? Bom, então, tudo isso representava naquele momento a construção desta noção dos monopólios. Tá? Um pouco o que nós temos hoje, quando a gente vê a crise atual, com o papel que a GM joga na economia mundial. Então, o esforço que o governo americano fez para salvar a GM é o esforço de salvar um conglomerado que é estruturante. Esse conglomerado é estruturante, por isso, se acaba a GM, tá? Se a GM cai, ela, pela força que ela tem, ela vai derrubando outros, é uma fileirinha de dominó. Tá? O temor todo em relação à crise e o investimento pesadíssimo que o governo americano fez de aportar dinheiro público, tá? De fazer uma coisa que aquilo que o FMI, ou seja, eles próprios condenam, que é pôr a máquina de dinheiro para funcionar. Tá? O mundo está dolarizado. Não é que os Estados Unidos, tá, fez moeda para colocar, para estancar o sangramento dessa crise. Ele ligou a maquininha, tá? Fez dinheiro. Daqui a pouco ele vai ver as consequências disso, tá? Em termos de inflação, enfim, em termos dos arranjos econômicos que ele vai ter que fazer para suprir o dinheiro que ele gastou, dinheiro público, né? O dinheiro do povo americano que ele gastou para isso. Mas não tinha saída. Ou ele fazia isso, tá? Ou era a derrocada geral do capitalismo. Tá? Então, eles fizeram lá o que eles sabiam fazer. Tá? Isso para falar da importância que tem os conglomerados. Muito bem, esta importância